meeting is being recorded. Ótimo. Acho que a gente poderia iniciar com uma mística e depois a gente faz as apresentações e dá início às falas aqui da nossa terceira aula no curso Memória e Direitos Humanos no Campo Paulista. Gabriel, então, Luciano, deixo com vocês aí. Bom dia, companheiros, companheiras. Vamos começar esse espaço hoje recitando aqui, na verdade, uma letra de Vital Farias, Saga da Amazônia. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo da água, as iaras, caboclos, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes singrando os rios, os curumins cheios de amores. Sorriu o Jurupari, o Irapuru, seu porvir, era fauna, flora, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. E veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe o dragão de ferro para comer muita madeira. E trouxe o estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, que o perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos, gasta tempo para vingar. E o fruto que dá no cacho para a gente se alimentar? Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar, igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua a floresta a devorar. E quem habita essa mata, para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça tamanduá. Tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos Camaiurá. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro só para lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão, afora os que já morreram, como ave de arribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado que escreveu essa canção. E talvez desesperado por tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção. Os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. E aqui termina essa história para a gente de valor. Para a gente que tem memória, muita crença, muito amor. Para defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. É isso. Vital Farias, boa aula para todo mundo. Muito bom. Linda poesia. Bom, então, é com essa poesia aí do Vital Farias que a gente começa hoje nossa terceira aula sobre memória, justiça e reparação, os crimes da ditadura militar e experiências de reparação, com o Ivan Seixas, que é jornalista, professor de Direitos Humanos, e com o Ney Strozak, que é membro do setor de Direitos Humanos do MST e da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Então, a gente pensou em fazer esses dois blocos, talvez o Ivan pudesse iniciar a fala, teria aí uns 40 minutos de fala para poder falar sobre essas terríveis experiências aí da ditadura militar e os casos e experiências de reparação, e depois o Ney falaria sobre a questão mais relacionada ao campo, às experiências das violações no campo e de reparações. E aí o Ney vai falar melhor. Então, pode ser assim, Ivan? Você dá o início para a gente. Então, Ivan Seixas, uma honra te ter aqui.
como sempre, acompanhando aí de perto esse curso e hoje para falar para a gente sobre as violações dos direitos humanos, os casos e experiências de reparação. Bom dia a todas, bom dia a todos. Para a gente falar em direitos humanos, a gente precisa ter noção de uma coisa muito importante. Direitos humanos sempre vem à cabeça a questão de proteger o preso para não ser torturado, que aí a direita usa como sendo a defesa de bandido, né? Só que, na realidade, bandidos somos nós todos. Cada um de nós é acusado pela direita, pela burguesia, de ser bandido, porque luta pelos direitos, porque luta pela vida, né? Direitos humanos, você tem uma história que bem antiga, mas o momento mais importante, que é o que nós temos hoje, que é a moderna visão de direitos humanos, é fruto da Segunda Guerra Mundial, onde houve, naquele momento histórico, todas as atrocidades possíveis e imagináveis contra o ser humano, que os nazistas cometeram, que os japoneses também cometeram, que foi discriminação por vários motivos e depois o extermínio, né? O preconceito é a porta de entrada para o assassinato, para o extermínio. E se você faz uma comparação lá atrás, né, o preconceito contra judeus, contra comunistas, abriu o espaço para fazer o extermínio de judeus, comunistas, de pessoas LGBTs, ciganos, né, e tudo mais. Hoje, trabalhadoras e trabalhadores da cidade ou do campo são colocados como bandidos, marginais. E isso discrimina e abre porta para justificar o assassinato. Então, a gente precisa sempre lembrar isso. Direitos humanos diz respeito a todos nós. E o final da Segunda Guerra, tudo que foi feito de monstruoso, no que se convencionou chamar de Holocausto, serviu de base para um grande pacto político mundial. Pela primeira vez, todo mundo se envolveu num pacto político em defesa do ser humano, em defesa da vida. E foi um pacto para rejeitar aquelas monstruosidades todas, né? E essa comissão que foi feita para julgar os crimes, tá? Foi chamado Tribunais de Nuremberg, faz um tribunal mesmo, né, com juristas de vários países, para fazer o julgamento dos crimes. E o julgamento dos crimes queria dizer declarar que aquilo era um crime e dar uma condenação, né? Aqueles que cometeram crimes de genocídio, de massacres e tudo mais, foram condenados à morte, porque era o fim de uma guerra, período de exceção, e foram enforcados como a sociedade declarando que não tolerava aquelas coisas todas. Mas teve um fato muito importante, que foi a Declaração Universal aos Direitos Humanos, que sai desse momento, dessa comissão, desse tribunal, né, melhor dizendo, o Tribunal de Nuremberg, que foi pegar todos os crimes que foram apurados e transformar aquilo num crime que a humanidade deveria fazer um acordo para condenar. Só que não é só de discriminação e morte. Tá? É muito mais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem, nos 30 artigos dela,
uma declaração para todas as nações entenderem que elas devem assumir esse acordo para não mais aconteça, tá? É fazer a memória mesmo, né? Então, lá está escrito que tem que ter julgamento justo. Mas fala muito mais, tá? Nos 30 artigos, há uma educação, direito à saúde, direito à maternidade, direito a ter um território, direito a ter uma residência para, basicamente, e todos o que a gente hoje faz de críticas, né, que estão cometendo, está previsto lá, né? Então, a ideia de se fazer uma apuração dos crimes do tempo da ditadura para hoje é para que hoje não aconteça o que aconteceu durante a ditadura, né? Agora, o que aconteceu durante a ditadura militar? Isso que é muito importante. O Estado brasileiro foi transformado numa máquina de guerra. E essa máquina de guerra era contra o povo brasileiro. Eles criaram uma máquina de guerra em que tinha espiões em todos os cantos e agentes que reprimiam violentamente. Capturavam, levavam para ser torturado ou assassinado. Mas teve mais do que isso, né? Teve os crimes cometidos pela ditadura ou pelo latifúndio contra as populações originárias. Então, os quilombolas, os indígenas, foram massacrados e foram colocados numa situação de não ter defesa. Camponeses, a mesma coisa. Nós, na Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos um trabalho muito grande para apurar os crimes contra os indígenas. Não se tem números, óbvio, que é assim, o cálculo que a Maria Rita Kel, que era responsável por essa área, ela fez, dá conta de 10 mil, 15 mil, 20 mil, ninguém sabe exatamente, porque não há registro. Eles bombardearam com napalm os Yanomamis, por exemplo, porque eles queriam passar com uma estrada e eles estavam no meio do caminho. Eles levaram doenças para matar de doença. Quer dizer, não temos nada a ver com isso, foi a doença. Agora, a população camponesa não teve lugar para apuração, a não ser aquelas pessoas que eram militantes de organizações, porque a lei estabelecia que era os crimes cometidos pelo Estado, pelo governo. E, oficialmente, os massacres não foram cometidos pelo Estado, e sim pelo latifúndio, que é a mesma coisa. Eles são os donos do Estado. E aí teve-se que criar, foi incentivada a criação da Comissão Camponesa da Verdade, que apurou os crimes contra a população de trabalhadores e trabalhadoras rurais. E isso daí deu uma dimensão aproximada de quantas pessoas teriam sido assassinadas pela ditadura. Agora, para que ficar contando as mortes, as torturas? Se isso é passado, isso não é necessário. É um erro brutal falar isso, porque o crime do passado não apurado é o crime que vai se repetir, porque deu impunidade. Então, quando você tem a apuração dos crimes, a condenação dos responsáveis e uma declaração de que isso não pode acontecer, a sociedade está dizendo que isso não pode acontecer nem hoje nem nunca. O Ney, ele foi da comissão da anistia,
o que se fazia na comissão da anistia? Analisava os crimes cometidos contra a pessoa que pedia a declaração de anistiado e a indenização, a reparação, e aí ali era conhecido o que aconteceu com aquela pessoa, quais os crimes cometidos contra aquela pessoa. E, ao final, eles faziam uma declaração solene. Nós, em nome do Estado brasileiro, queremos pedir desculpas à senhora, ao senhor e sua família pelos crimes cometidos pelo Estado brasileiro. Né? Isso daí tem um valor muito grande, porque as pessoas percebem nesse momento que elas não estavam só, elas estavam com a história. E os perpetradores, os agentes do Estado que cometeram os crimes, ficam condenados para sempre pela sociedade, porque cometeram crimes de lesa humanidade, crimes contra o ser humano. Né? Essa tarefa é extremamente importante porque você mantém uma relação do que é feito, do que é cometido, para se criar defesas contra isso. Nas cidades, por vários motivos, foi possível contar a história, foi possível se dizer o que tinha acontecido. Mas, no campo em que não houve isso, o que acontece é que fica como se fosse uma coisa em outro país, em outro planeta até. E a gente vê uma sucessão de crimes. A gente marca o massacre de Eldorado de Carajás, massacre de não sei o quê. Um massacre vai passando e apagando o outro. Né? A gente precisa ter essa noção de que a nossa luta, minha, sua, de quem quer que seja, diz respeito não a nós mesmos só, mas diz respeito à humanidade, diz respeito aos outros, ao coletivo. Quando se faz uma reunião como esta para a gente discutir isso, a gente está dizendo que a gente precisa conhecer, e conhecer para mudar o procedimento. Quando terminou a ditadura, se teve uma luta muito grande para a criação de uma nova constituinte, uma nova constituição, perdão. E o processo constituinte, que envolveu a todos nós, levantava tudo o que tinha acontecido no período da ditadura para que a gente criasse mecanismos de defesa. A ditadura concentrou o poder nela de repressão, de impunidade. E se criou dentro da nova Constituição mecanismos de defesa da população, tirando o poder absoluto do Estado. E aí o que aconteceu foi que se criou as defensorias públicas para que a população pobre pudesse ter direito à defesa, um advogado, que é caro, e os burguesões contratam advogados que cobram caro, que são muito competentes na arte de enganar, e eles ganham as causas, todas as causas, seja uma causa de briga de vizinho, ou seja, demarcação de terras. E eles são peritos nisso. Então foi criada a Defensoria Pública para defender o cidadão, a cidadã, do próprio Estado. Foram criadas ouvidorias para que a população pudesse fiscalizar o trabalho das polícias, por exemplo, né, o sistema penitenciário. Isso são instrumentos que foram criados. Foram criados também o CONDEP, né? Os CONDEPs que tem pelo país inteiro são os Conselhos de Defesa da Pessoa Humana. Então, são instrumentos que tem. Agora, mais do que isso, se a gente tem conhecimento de quais são os crimes cometidos, de os nossos direitos também, nós temos condições de acionar os esquemas de
de advogados nossos, dos sindicatos, do MST, tudo dormindo ainda, de entidades, para atuação, para atuação em defesa das pessoas que não têm como se defender a não ser organizadamente, coletivamente. Então, a tarefa que a gente tem, que eu queria resumidamente agora falar, nós precisamos conhecer o passado para entender o presente e construir uma nova realidade, para construir um futuro. Esses 3 momentos são importantes para a gente poder mudar as relações da sociedade dentro dessa sociedade liberal burguesa. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para poder fazer uma ação mais efetiva. Por quê? Porque a gente tem esses direitos, estão garantidos na Constituição brasileira, em muitas leis, estão garantidos na legislação internacional. Nós temos que fazer essa ação de denúncia dos crimes cometidos para parar a ação criminosa que cometem contra a gente. Para explicar, no México tem lá o Exército Zapatista de Libertação Nacional. É um exército que não dá tiro mais. Ele teve uma atuação inicial, em 1999, se não me engano, que tomou o território, confrontou o exército e ficou todo mundo, o que é isso? O que se passa? Foi uma coisa inusitada. E o EZLN fez uma declaração. Nós queremos que vocês cumpram as leis de vocês. As leis de vocês dizem que os camponeses têm que ter terras. Então, que garantam esse direito à terra. Que os povos astecas, maias, originários, têm direito à terra, têm direitos, que cumpra-se a lei. O que nós queremos é apenas o cumprimento das leis de vocês, porque lá no México, como aqui, em vários outros lugares, as leis são criadas para dar um cala-boca, mas elas não entram em vigor efetivo. No Brasil tem até uma expressão que tem lei que pega e lei que não pega. Quais são as leis que pegam? As que interessam ao capital, as que interessam aos poderosos. Quais as que não pegam? Aquelas que defendem os interesses da população trabalhadora, aquelas que defendem os interesses do cidadão comum, da cidadã comum. Então, nós temos que ter uma consciência de nossos direitos, a consciência de que nós temos instrumentos para utilizar, inclusive para denunciar a farsa de ter lei que pega e lei que não pega, para fazer cumprir. Com isso na mão, a gente cria uma nova realidade, que eles não podem tudo. Eles têm que ter algum parâmetro, algum limite. Não pode ser, mataram a freira Dorothy Stank, mataram o Bruno e o Phil, e a gente dá como sendo normal isso. Não é normal. Nós temos que ter presente nas nossas cabeças que nós precisamos conhecer os direitos, conhecer as leis, para denunciar que o que eles estão fazendo é crime. O Bolsonaro fez esse armamento, né, que ele distribuiu armas, mas vai o MST ter um canivete maior, passa a ser um instrumento perigosíssimo, porque as armas é só para eles. O direito de defesa da vida é só deles, não é um direito universal. Isso é conversa fiada. Nós somos contra armar a população, isso é óbvio, mas a gente tem que ter muito presente que o que eles querem é ter argumentos para nos massacrar e impor a lei deles, do interesse deles. Então, a importância de memória, verdade
e justiça, que é a chamada justiça de transição, é exatamente para a gente criar uma nova realidade que permita a dignidade do ser humano com base nas leis, as leis que são deles. Então, me coloco à disposição para responder perguntas ou questionamentos. Obrigado. Perfeito, Ivan. Muito obrigada aí pela sua exposição. Eu acho melhor abrir para o Ney fala e depois a gente abre para perguntas, daí para os dois, porque daí a gente consegue, talvez tenha gente que tenha pergunta para os dois e aí já apresenta, né, as perguntas. Então, eu vou pedir para o Ney Strozak fazer sua fala, para depois a gente abrir para perguntas. Ney. Está bem, Sabrina. Quero cumprimentar todas e todos, cumprimentar em especial o Ivan Seixas por esta brilhante aula, essa bela exposição. Cumprimentar a Sabrina Diniz, nossa coordenadora do dia, a quem muito admiro, já há muito tempo que conheço a Sabrina, desde os tempos da RENAP, e hoje juntos na BJB. Então, Sabrina, me pediram que eu falasse um pouco, assim como fez o Ivan, sobre justiça de transição e que enfocasse também a minha fala sobre a perseguição aos trabalhadores rurais durante o regime da ditadura militar. Então, é isso que eu vou fazer nos próximos minutos. E o que é justiça de transição? E por que aparece esse termo na linguagem corrente, nas diversas intervenções e nas pesquisas? E o que é realmente justiça de transição e para o que ela serve? Então, justiça de transição, num conceito mais geral, ela tem 5 pontos que compõem uma justiça de transição. Primeiro ponto, reconhecimento dos abusos e dos crimes. Segundo ponto, reparação dos danos causados por esses abusos e pelos crimes. Terceiro ponto, impor sanções, penas a aqueles que cometeram os abusos e os crimes. Quarto, reformular as instituições do Estado. E quinto e último ponto, aprovar leis que garantem a existência da democracia. Bom, por que justiça de transição? Porque em alguns momentos da história da humanidade, e no Brasil em especial, no dia 1º de abril de 64, os empresários, os latifundiários, o poder econômico no Brasil, com o apoio das Forças Armadas e da polícia, e com o apoio militar norte-americano, no dia 1º de abril de 64, deram um golpe militar. Eles tentam dizer que foi no dia 31 de março, porque dia 1º é o dia da mentira, dia 1º de abril é o dia da mentira. Mas, efetivamente, o golpe se deu no dia 1º de abril. Esse golpe militar de 64, ele alterou substancialmente a realidade econômica, jurídica e política no Brasil. E, realizado o golpe, alterando substancialmente a realidade econômica, política e jurídica brasileira, durante 64 a 85 foram cometidos crimes
crimes e abusos. Em 88, no dia 5 de outubro de 88, foi aprovada e promulgada a nossa Constituição Federal. Antes da Constituição, e aí já entrando nos elementos que compõem uma justiça de transição, no mês de agosto de 79, nós tivemos a aprovação da Lei de Anistia, a Lei 6.883 de 79. Então, essa Lei de Anistia, promulgada em agosto de 79, foi o primeiro passo no rumo da justiça de transição. Mas a justiça de transição, ela tem pelo menos esses 5 pontos que eu abordei anteriormente. Na ausência de um desses pontos, ela está incompleta. Então, golpe de 64, 1º de abril de 64. Primeiro passo para uma reconciliação e para uma transição para a democracia, a Lei de Anistia, 79. E depois a Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 88. Muito bem, aí temos 2 grandes passos para realizar essa justiça de transição. E o terceiro e importante passo foi dado no ano de 2002, com a Lei da Anistia, Lei número 10.559. Mas voltando um pouco na Lei de Anistia de 79. A Lei de Anistia de 79, ela não anistiou aqueles acusados dos crimes de sangue, ou as pessoas da esquerda. As pessoas da esquerda que participaram de atividades que resultaram no derramamento do sangue do lado de lá, essas pessoas não foram anistiadas. Elas só foram anistiadas com uma emenda constitucional de 85 e depois com a Constituição de 88. Mas vejam que, para completar a justiça de transição, é necessário, acima de tudo, investigar e punir os responsáveis. Os responsáveis pelos crimes e pelos abusos. E o Brasil, infelizmente, não passou por esta etapa. E esta etapa é decisiva, a investigação e a punição, o encarceramento, a retirada da liberdade dos criminosos. Esta etapa nós ainda não passamos. Então, dentro dos 5 elementos que compõem a justiça de transição, falta esta investigação e punição. O Ivan bem falou sobre o trabalho da Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia, instituída pela Lei 10.559 de 2002, ela ainda está em atividade, e a função da Comissão de Anistia é receber o pedido das pessoas que tiveram prejuízos econômicos. E aí esses prejuízos econômicos, eles são de 2 naturezas. Aquela pessoa que tinha um emprego formal, um emprego possível de estabelecer uma continuidade, e em razão da repressão, esta pessoa perdeu este emprego. Então, a Comissão de Anistia vai estabelecer um valor de uma reparação econômica mensal, permanente e continuada, na intenção de devolver as condições econômicas que a pessoa tinha naquela época. Então, todos os meses a pessoa, até o final da sua vida, receberá uma prestação igual a um salário nos dias de hoje,
na profissão que a pessoa tinha naquela época. Então, esta é uma modalidade de reparação econômica. E a outra reparação é um valor único, equivalente a um cálculo feito sobre o tempo que a pessoa ficou encarcerada, e aí é feito um cálculo mês a mês, e é feita uma prestação de um pagamento único para aquela pessoa que, porventura, naquela época não estava empregada, mas ficou encarcerada. E aí é feito um cálculo pelo tempo do encarceramento. Então, esta lei, a lei que instituiu a Comissão de Anistia, 10.559 de 2002, ela estabelece uma reparação econômica. E, como bem disse o Ivan, a Comissão de Anistia faz um pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro para o perseguido ou a perseguida. Evidentemente que é necessário abrir um parênteses para dizer que a Comissão de Anistia, a partir do golpe de 2016, com o Michel Temer, e especialmente nos últimos 4 anos, ela não tem desempenhado o seu papel. A Comissão de Anistia tem rejeitado 90% dos pedidos feitos pelos perseguidos. Mas isso, quem sabe, vai acabar agora no dia 1º de janeiro de 2023. E aí nós podemos restabelecer a Comissão de Anistia e, inclusive, rever os julgamentos realizados nesse período de 2018 para cá, 2016 para cá. Então, o que é que falta na justiça de transição para ela se complementar ou se completar? Falta, essencialmente, a investigação e a punição dos responsáveis pelos abusos. Preciso ainda colocar, a título de informação, o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho de investigação, de apuração, e fez um relatório final. Esta investigação e este relatório é um passo fundamental na justiça de transição. Então, para a sociedade brasileira completar esta justiça de transição, está faltando, de fato, estabelecer as penas para os criminosos. Mas onde nós estamos, em que pé estamos hoje nesse assunto? O Supremo Tribunal Federal, ainda quando Eros Grau era ministro, foi provocado para que fizesse análise atualizada da Lei de Anistia de 79. Porque a Lei de Anistia, ela tinha por objetivo retirar da clandestinidade os perseguidos políticos e permitir que os perseguidos políticos que estivessem no exterior voltassem para a convivência aqui no Brasil. E isso foi feito. Porém, todavia, os criminosos que agiram em nome do Estado brasileiro decidiram estabelecer o entendimento de que a Lei de Anistia 79 também estabeleceu uma não punição aos criminosos. E, para quem estuda e analisa a Lei de Anistia 79, diz com todas as letras que a Lei de 79 não estabeleceu a não punição aos criminosos. Mas o Supremo Tribunal Federal, analisando a Lei de 79, numa clara intenção de não provocar os militares de pijama e os que estão também no comando das Forças Armadas, decidiu, pelo entendimento de que a Lei de Anistia 79 estabeleceu uma não punição. Nós temos diversas experiências com o Ministério Público Federal provocando a Justiça para estabelecer o início de ações penais contra os torturadores.
Mas é um processo muito lento. E a Justiça Federal, na maioria das decisões, tem aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os crimes praticados pelos torturadores estão prescritos e não cabe agora investigar. Então, do ponto de vista da Justiça de Transição, era um pouco isso que eu tinha para dizer, e quero contar um pouco sobre os trabalhadores rurais, os camponeses que foram perseguidos pelo golpe militar de 64. E os camponeses perseguidos, nós temos dois grupos bem diferentes. Um primeiro grupo de camponeses, que foram os primeiros a serem perseguidos logo no dia 1º de abril de 64, foi o grupo dos 11. O que é esse grupo dos 11, afinal de contas? O grupo dos 11 foram grupos criados pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. O Brizola foi um dos únicos governadores que, em 62, quando teve a primeira tentativa de golpe, o Brizola estabeleceu a rede da legalidade, em especial lá no Rio Grande do Sul. E, a partir de 62, o Brizola decidiu criar, em todos os municípios do interior do Rio Grande do Sul, um grupo de 11 pessoas, em geral 11 homens, que lá no seu município iriam se reunir com muita frequência para conversar e estabelecer um método de resistência ao golpe que se avizinhava. Já em 62, o Brizola e outras pessoas percebiam que o golpe estava a caminho. E aí criaram esse grupo dos 11. Era um grupo de camponeses ali no interior do Rio Grande do Sul que se reuniam. E antes do golpe, nas rádios pelo interior do Rio Grande do Sul e mesmo em Santa Catarina, os programas das rádios, no domingo, às 10 horas da manhã, sempre anunciavam a criação de mais um grupo lá em Farroupilha, mais um grupo ali em Telêmaco Borba, e liam o nome das pessoas que estavam sendo convidados ou que iriam compor o grupo dos 11 nesses municípios. Então, eram grupos incentivados pelo governo do estado que fossem criados. E assim os camponeses se reuniam nesses grupos dos 11. Então, cada município tinha lá. Evidentemente que não eram necessariamente só 11. Tinha grupo que era de 6, 7, ou grupos que tinham 20, 30 pessoas. Mas o nome ficou o grupo dos 11. Então, este era um grupo de camponeses no sul do Brasil que se reuniam especificamente com a intenção de fazer a resistência ao golpe. E no Nordeste, nós tínhamos as ligas dos camponeses, criadas ali, incentivadas um tanto pela Igreja Católica e também pelo advogado Julião. Assim que vem o golpe, o grupo dos 11 e as ligas dos camponeses foram os primeiros a sentirem o peso da repressão. Lá no sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no dia 1º de abril, porque os militares da região já conheciam quem eram os camponeses, faziam caravanas com os caminhões do exército, passando de município em município, prendendo literalmente essas pessoas, os camponeses, colocando nesses caminhões e levando para lugares centrais do Rio Grande do Sul e torturaram barbaramente essas pessoas. E muitos desses camponeses ficaram presos ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, apanhando todos os dias. Tortura braba. Alguns levados a 300 quilômetros do seu local de moradia, depois de apanhar por muito tempo, eram liberados. Olha, agora você volta para tua casa e vai a pé. Então, os 2 primeiros grupos de camponeses que sofreram o peso da repressão foi o grupo dos 11 no Sul e as ligas dos camponeses ali no Nordeste. Infelizmente, para esses 2 grupos, não houve ainda um trabalho do Estado de reparação coletiva. A Comissão de Anistia, durante
o período em que eu lá estive, de 2007 a 2016, nós realizamos algumas caravanas pelo sul do Brasil para fazer a reparação. Mas um dos problemas é que muitos desses camponeses hoje já não mais estão entre nós. E muitos familiares, por conta da repressão, não querem nem ouvir falar neste assunto. Então, Sabrina, para ir concluindo a minha fala, penso que se a sociedade brasileira, conforme indicam as pesquisas, de fato, alterar a conjuntura a partir do dia 2 de outubro, no primeiro turno, ou no segundo turno, com a posse do novo governo, dia 1º de janeiro de 2023, uma das missões, uma das responsabilidades da esquerda brasileira é retomar o trabalho da Comissão de Anistia e fazer um processo amplo, geral, para estabelecer a responsabilidade dos militares pelos crimes cometidos durante a ditadura militar e agora, recentemente, a responsabilidade dos militares durante a pandemia da Covid. Os militares agiram deliberadamente para provocar a morte das pessoas quando intensificaram o trabalho junto ao Bozo, dizendo que a cloroquina era a solução e produzindo cloroquina aos montes e fazendo uma propaganda deliberada em favor da cloroquina. Então, a sociedade brasileira tem 2 momentos para investigar e para punir: a ditadura militar, que não é militar, mas ela é essencialmente empresarial do campo e da cidade, que foi de 64 a 85, e a responsabilidade dos militares durante a pandemia da Covid. Sem realizar a investigação e a punição desses militares, nós não completaremos a justiça de transição no Brasil. Um exemplo, daí para encerrar, mesmo exemplo de transição, foi na África do Sul, com a libertação do Nelson Mandela, com a eleição dele para a presidência. Lá foi estabelecida uma Comissão Nacional da Verdade. Porém, todavia, lá também não foi possível fazer a punição dos responsáveis pelos crimes. Mas eles lá se apresentaram, confessaram seus crimes, contaram em detalhes o que eles fizeram e aí foram perdoados para fazer a transição para o governo do Nelson Mandela. Aqui, nem isso fizeram. 2 países que temos como exemplo na justiça de transição real e verdadeira é a Argentina e o Uruguai. Na Argentina, os desgraçados dos militares foram responsabilizados e foram presos. No Uruguai também. Então, a sociedade brasileira está devendo para o povo e sem a responsabilização penal, retirando a liberdade dos desgraçados dos militares, nós não completaremos a justiça de transição. Encerro por aqui, Sabrina, e devolvo a palavra. Muito bom, Ney. Agradeço aí também sua exposição bastante completa sobre essa parte da justiça de transição, para a gente poder entender melhor o que significa e em que fase, lentamente, a passos de tartaruga, a gente se encontra aqui no Brasil, né? Eu não sei, a gente poderia abrir agora para perguntas. Eu vou pedir o pessoal ou se inscrever no chat ou levantar a mãozinha. Tem mãozinha de levanta a mãozinha aqui? Tem. Para poder fazer perguntas. E a gente ainda não tem Renê. Renê levantou a mãozinha dele. Espera aí, Renê, você está com o microfone desligado.
Está tentando aí? Aí. Agora sim, parece que agora sim. E então, assim, sobre essa questão da justiça e da reparação, tudo, né? Nós ouvimos aí essas duas exposições, né? Bastante interessante e tudo, né? Agora, a gente fala bastante, assim, daquele tempo da ditadura militar, etc., né? Que nós tivemos, etc., né? E todas essas lutas aí para nós avançar. E no final, o Ney, ele abordou um pouquinho assim também alguma coisa também do momento atual que nós atravessamos aí, por exemplo, assim, a atitude, né? Vamos dizer assim, deste governo na Covid também, né? Agora, eu queria ouvir um pouco mais, assim, o momento atual dessa questão da justiça, né? Parece que nós estamos diante de um cenário bastante tenso aí tudo, né? E esse governo, assim, por exemplo, assim, é responsável por muitas coisas, assim, né? O Ney citou a questão do Covid, mas se nós vamos analisar o que está acontecendo hoje, né? Em cima dos povos originários, os indígenas, etc., né? O povo do campo, aí eu acredito que hoje assim essa questão da violência por cima dos trabalhadores, né, do campo, né, se intensificou, não tem nem comparação, né? E então assim eu gostaria que falasse um pouquinho do momento atual, como nós estamos assim na questão dos direitos humanos nesse cenário colocado, a tarefa que nós temos hoje. Né? Gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Ok. Mais alguma pergunta para fazer agora ou a gente abre, eles já vão respondendo, enquanto isso o pessoal vai se inscrevendo. A primeira vez é sempre mais tímida. Pode ser, Ivan, pode começar falando um pouco sobre isso, depois o Ney. A gente ainda está com... Pode ser, sim. Olha, companheiro René e companheiras e companheiros, a gente tem uma situação atual que é óbvio que ela é muito ruim, mas ela tem uma grande vantagem, que eu acho que a dialética é muito bonita por isso. O Bolsonaro, ele colocou tudo de podre da direita brasileira, tudo de podre da burguesia brasileira, e deixou claro tudo que existe de relações da sociedade, entre as pessoas e entre as instituições. Hoje, nós, durante muito tempo, nós que participamos da resistência à ditadura, nós denunciamos os crimes dos militares, mostrando que os militares tinham cometido crimes que eles tinham que ser punidos. Mas nós não conseguimos colocar na sociedade essa marca para as Forças Armadas, tanto que, há um tempo atrás, elas eram muito bem avaliadas pela população, como sendo instituições, uma instituição confiável, né? Hoje, o Bolsonaro conseguiu mostrar fez o trabalho por nós, mostrando que as Forças Armadas são a coisa mais corrupta, mais violenta e mais protetora dos crimes que se tem notícia. As Forças Armadas garantem tudo isso, inclusive o próprio Bolsonaro. O agronegócio, quando faz a opção pelo Bolsonaro, que faz a opção pela devastação da Amazônia, do Pantanal, faz a opção pelo assassinato, massacre de camponeses, de quilombolas, de indígenas. Então, hoje a gente tem uma situação que está muito claro quem são os nossos inimigos. Eu citei só 2 exemplos, mas se você for analisar, ele tirou do armário todos aqueles que eram fascistas e que não mostravam a cara. Hoje estão mostrando. Então, essa situação, a gente tem que tirar proveito e fazer uma inversão do que a gente teve até hoje.
E o que a gente teve até hoje foi as denúncias do MST, das mortes, dos crimes cometidos pelo latifúndio, ficava sempre como se fosse um balaio no canto da sala. Ninguém presta atenção, fica lá. Hoje, a gente tem condições de mostrar que o latifúndio, chamado de agronegócio, comete crimes com a proteção do Estado, que o Estado é classista, que o Estado é fascista. Então, eu acho que hoje a gente tem uma situação que é ruim, mas a gente pode transformar num avanço das nossas pautas, no avanço das nossas ações, criminalizando o latifúndio, não mais os camponeses, não mais os indígenas, não mais os quilombolas, para a gente poder mostrar que eles é que cometem crimes. Então, isso daí eu acho que é extremamente importante para este momento. Durante a ditadura, a gente lutou, né, de armas na mão contra a ditadura, e a gente foi massacrado. Nós não derrubamos a ditadura, nós derrotamos a ditadura, denunciando os crimes que eles cometeram, que a ditadura cometeu contra o povo e contra as pessoas que lutavam contra ela. E isso fez, de fora para dentro, um cerco que obrigou a ditadura a chegar ao seu fim. Eles sentiram a necessidade porque não aguentavam mais os produtos brasileiros, quando chegavam nos portos da Europa, não eram descarregados, tá? Que eram produtos agrícolas, alguns industriais, mas a maior parte era agrícola. E não eram descarregados porque os trabalhadores dos portos diziam: isso aqui está manchado de sangue dos brasileiros, é um produto da ditadura. E isso criou um problema para eles. Eu acho que a gente tem que fazer de novo esse cerco, mostrando que o que eles estão exportando, o latifúndio exporta, está manchado de sangue de brasileiras e brasileiros, está sujo da fuligem das queimadas, do gado que tomou conta onde tinha árvores com madeira de lei, etc. e tal. Então, eu acho que a gente tem um momento muito complicado, mas eu acho que é muito propício para a gente sair da onde a gente está e criar uma nova relação, criminalizando eles. Eles é que tem que ser criminalizado, não quem luta pela terra para poder trabalhar e ter o que comer. Eles é que são criminosos, porque a propriedade privada deles é usurpada. Eles não são donos de nada. Quando os caras falam em não ter mais áreas indígenas demarcadas, o que eles estão falando? Aquelas terras de áreas demarcadas não são do latifúndio, são do Estado brasileiro. Eles estão dizendo que, quando não tiver mais demarcação, o latifúndio pode invadir à vontade, que o Estado não vai contra eles. Eles cometem um crime só de falar isso. E a gente tem que denunciar. Eu acho dessa forma. Excelente, Ivan. Ney? Reagindo um pouco ao que o René. René, há quanto tempo? Te conheço desde 88, 89, 90. E aí, depois, como advogado, 95. Aí na região de Andradina. Mas reagindo um pouco à provocação do René, em 2018, o povo brasileiro, de um jeito ou de outro, escolheu um projeto para a sociedade brasileira. Podemos dizer que a escolha se deu a partir de uma campanha deliberadamente mentirosa. Uma campanha que já vinha desde 2012, 2013. Uma campanha essencialmente feita pelo subterrâneo da internet, e que essa campanha enganou o povo. Esta é uma forma de ver. Mas a realidade é que teve eleições e as pessoas
decidiram, lá na cabine, na hora de apertar o 13 ou 17, por um projeto, por dois candidatos muito diferentes. E o candidato que levou o número maior de votos, ele tinha um projeto de destruição da sociedade brasileira, destruição do Estado. E está levando esse projeto na sua inteireza, assim, aplicando esse projeto com muita felicidade, está conseguindo destruir a economia brasileira, conseguiu destruir a estrutura do Estado brasileiro, retirando a dimensão social do Estado e deixando apenas uma terra arrasada, né? Destruindo o meio ambiente, saúde. E essa foi uma escolha do povo brasileiro. E acho que nós temos que respeitar esse tipo de processo eleitoral. E o povo está sentindo a dimensão do projeto que foi escolhido. E assim faz parte. Em outros momentos, por exemplo, lá na Alemanha, em 1933, quando Hitler vira primeiro-ministro, tudo bem que era uma outra realidade e tal, mas o povo alemão, quando convocado, foi para as ruas, apoiou deliberadamente aquele governo, até o último minuto, quando o povo foi massacrado pelas forças aliadas. Mas é uma história, né? É uma opção. Aqui espero não chegarmos, e acho que não chegaremos ao nível do final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi dividida ao meio e não sobrou nenhum homem com mais de 18 anos. Todos tinham morrido ali nos campos de batalha para defender o Hitler. Mas nós estamos chegando agora, nesse dia 2 de outubro, com uma sociedade e um Estado dilacerado, né? E o povo brasileiro tem, de novo, nas suas mãos, a possibilidade de mudança. Tudo indica que poderá ser no primeiro turno. A possibilidade de vitória está ali entre 1%, 2%, no limite 3% para o Lula. Isso demonstra também que a sociedade brasileira, de um jeito ou de outro, está amadurecida para fazer as suas escolhas. Quem diria que o Lula seria eleito presidente lá em 2002, depois reeleito, depois eleger uma guerrilheira que pegou em armas, que foi presa, e depois reeleger ela de novo. Então, acho que a sociedade brasileira tem um acúmulo e uma experiência e um amadurecimento. Pena que não conseguimos ali, no primeiro mandato do Lula, estabelecer um processo de investigação dos crimes da ditadura. Não conseguimos estabelecer um processo de desapropriação do latifúndio que não cumpre a função social. Conseguimos muitos avanços, mas do ponto de vista estrutural da sociedade brasileira, nós não avançamos. Se a vitória vier no primeiro turno, a esquerda brasileira terá nas suas mãos uma oportunidade histórica para fazer essas mudanças. Se a vitória vier no segundo turno, acho que essa possibilidade ela aumenta, porque indo para o segundo turno com dois projetos bem distintos, um projeto fascista e um projeto democrático popular, durante o tempo do primeiro e segundo turno, nós teremos a oportunidade de fazer um grande debate nacional para o povo escolher com muita clareza entre dois grandes projetos. E a vitória do nosso projeto no segundo turno vai estabelecer uma derrota histórica para o outro projeto, assim como foi a nossa derrota em 2018. Mas a diferença entre 2018 para 2022 é que nós temos 4 anos da implementação de um projeto fascista.
E nós temos o nosso tempo, dos 13 anos do governo democrático e popular. Então, se for no primeiro turno, ótimo, excelente. A força é muito grande. Se vamos para um segundo turno, nós sairemos com uma força redobrada, porque teremos ali 20 dias, 28 dias para fazer o grande debate na sociedade brasileira. E para vocês verem como é que as condições vão também se estabelecendo, essa matéria durante essa semana da Rede Globo, no Jornal Nacional, que é um momento onde boa parte do povo brasileiro para na sua casa para assistir o Jornal Nacional. Essa semana foi feito esse programa sobre a Constituição brasileira. E não me lembro de uma outra rede de televisão, com o poder da Rede Globo, de ter feito um programa como este. E ontem especialmente, bateu muito na ditadura militar. Então, acho que nós estamos nos aproximando de um momento especial para a sociedade brasileira. A eleição, se decidirmos no primeiro turno, excelente. Se vamos para o segundo turno, melhor ainda, porque daí nós podemos aprofundar o debate sobre a ditadura, sobre as consequências deste governo e o nosso projeto para os próximos 4 anos. Eu sei que não respondi tuas provocações, Renê, mas eu tentei, viu? Obrigada, Ney. Tá ótimo. Eu tenho duas... Renê, seu microfone está desligado. Você quer falar alguma coisa? Tá bom. Obrigado, viu? Muito bom. Tá ótimo. Eu tenho 2 perguntas aqui no chat, eu vou ler 2 perguntas e muitos elogios. Vamos lá. Primeiro da Lia, da expressão que está sem microfone, da expressão popular. Sem microfone, mas deixa aqui a questão. Muito importante debater esses temas no presente contexto. Pensando nesses pontos sobre a justiça de reparação, me vem à cabeça os comitês de defesa da revolução em Cuba, que procuram manter presentes, no cotidiano dos bairros essa disposição para não baixar a guarda e não tomar como garantidas as conquistas alcançadas. Com as devidas diferenciações históricas e geográficas ao lado da atuação dos movimentos populares, que instituições e espaços vocês identificam no Brasil atual existentes e que podem ser potencializados para enraizar a necessidade desse debate na população, para garantirmos a mobilização cotidiana para além dos momentos da campanha. Obrigada. E eu posso ler a segunda aqui está mais específica para o Ney, já vou ler logo, que daí depois ele já embala. A demarcação de terras indígenas no sul do Mato Grosso do Sul é uma pena. O povo indígena está sendo massacrado. Justiça demora muito para agir. O que esperar para o futuro desse povo? Para o Ney. Então, eu vou abrir aqui para o Ivan e depois para o Ney. Eu tenho acompanhado lá a situação do Mato Grosso do Sul também junto a Tiguaçu, né, na assessoria jurídica lá. A gente está tentando articular e realmente não só o que passaram na ditadura, né, mas a continuidade. E aí, quem sabe bem disso é a candidata bolsonarista, que não é bolsonarista, que é a Simone Tebet, né? Que tem bastante responsabilidade nesse sentido. Fala, Renê. Quer falar alguma coisa? Eu me lembro aí uma fala da Kelly Manfort, né? Depois do debate do domingo na Band, né? Que ela fez um comentário também sobre esse episódio, né? Vamos focando aí a figura da Simone Tebet também. Ela disse assim, né? As mãos sujas de sangue indígena, né? Em Mato Grosso do Sul, né? A família Tebet, né? Faz parte assim, de um conjunto de mais 2 famílias, 3 famílias assim, e tem toda essa história. Eles faziam parte da oligarquia lá no Mato Grosso do Sul, né? E ela também, assim, com sua família, né? Recebe toda essa herança também dos conflitos aí que tivemos ali, né? A Kelly aborda muito bem essa questão. Muita gente não sabe disso aí, mas foi muito oportuno e a gente ficar informado sobre isso. Excelente, Renê. E agora, quer passar para o Ney, depois para o Ivan?
Pode ser? Então, vai lá, Ney. Pode. Primeiro, da Lia, que atua na expressão popular, justiça de reparação, e aí, Lia, a denominação é justiça de transição, onde a reparação econômica é um dos elementos que compõem a justiça de transição. Mas a tua pergunta também sobre os comitês de defesa da revolução em Cuba e como eu vejo na sociedade brasileira a possibilidade de aprofundar a defesa de um projeto popular. Pelo que eu entendi, essa é a pergunta. E, infelizmente, na sociedade brasileira, não temos muitas perspectivas de uma mudança estrutural a partir de mobilização popular. Os movimentos populares estão, seja por qual motivo for, a mobilização popular nesse período, especialmente da pandemia, ficou restrito ao atendimento ao que mais as pessoas precisavam, que era atender a fome. Mas aquela mobilização popular que nós tínhamos ali nos anos 83, 84, né, que veio da mobilização do movimento sindical e depois o movimento popular a partir das comunidades eclesiais de base e também a partir da mobilização popular da CPT e depois do MST no campo, infelizmente o movimento sindical está muito fragilizado. A Igreja Católica, que foi um dos motores para a mobilização popular, está zero. E os movimentos populares urbanos, e mesmo o MST, nesse período, se limitaram a... E é verdade que assim precisava, porque senão nós perderíamos os nossos dirigentes e a nossa militância, então foi necessário se concentrar apenas ao atendimento da fome, que se não comer a pessoa não vive. Mas hoje, infelizmente, nós não temos dentro da sociedade brasileira, do ponto de vista das organizações populares, grandes esperanças. Pode ser que com a eleição, e aí é uma péssima opção, né? A partir de uma eleição de um projeto, o povo começa a se mobilizar. Mas também não podemos olhar com muito pessimismo, né? Porque de pessimismo, quem vive são os pessimistas, que não é o nosso caso, né? Mas havendo, de fato, uma mudança no processo, a partir do processo eleitoral, pode ser que o povo, a partir de 2023, se sinta animado com as mudanças que podem vir, e aí pode iniciar um processo urbano e rural de grandes mobilizações. Durante o governo Temer, o início do governo do Bozo, nós tínhamos as duas grandes frentes populares. E hoje as frentes populares estão empenhadas na vitória popular no dia 2 de outubro. E essa é a tarefa que nós temos neste momento. Mas, infelizmente, do ponto de vista, a exemplo do povo cubano, o povo brasileiro não conseguiu desenvolver mecanismos de participação popular na resistência e na construção do projeto que nós precisamos. Mas a esperança é viva. A esperança nós nunca podemos perder. E acho que vem grandes mudanças aí, de um jeito ou de outro, a partir de 2023. E aí, sobre os povos originários, localizados no estado do Mato Grosso do Sul, qual é a perspectiva? E o grande problema dos nossos povos originários, em todos os lugares, é a estrutura social e econômica da sociedade rural brasileira. Ali no Mato Grosso, os latifundiários dominam os municípios, dominam o estado e hoje dominam o Poder Executivo Nacional. Se de fato a vitória vier no dia 2 de outubro ou no segundo turno, o Lula está prometendo a criação do Ministério dos Povos Originários.
E acho que este é um grande passo para iniciar as mudanças necessárias para o reconhecimento e o estabelecimento de condições econômicas para os povos originários. Não há outra saída a não ser a vitória do projeto democrático popular no primeiro turno ou no segundo turno. E aí, o passo do ponto de vista objetivo é a criação de Ministério dos Povos Originários. E acho que hoje este é um espaço em que ganhou uma representatividade, ganhou uma organicidade a partir da PIB e outras organizações dos povos originários que têm condições de fazer uma pressão forte, porque nós não tínhamos antes. Em caso de vitória do projeto democrático popular, as organizações dos povos tradicionais hoje estão em condições muito melhores de pressionar o Poder Executivo para realizar a promessa econômica e social para a demarcação dos territórios dos povos tradicionais. Devolvo a palavra. Muito bom. Ivan, agora eu vou abrir para você já, depois a gente continua comentando aqui o que está no chat. Olha, mesmo jeito que eu falei que o lado positivo do Bolsonaro é deixar claro que as Forças Armadas são entreguistas, que são corruptas, eu digo que deixou claro também que o judiciário é parte desse Estado e é principalmente chancelador, porque ele tem um lado na luta de classe. Isso que está acontecendo no Mato Grosso é o que aconteceu com o Lula. Não tinha nada para condenar o Lula e condenaram. Não tinha nem como, politicamente, eles voltarem atrás, e eles voltaram. E o Lula foi solto, porque estava ficando muito feio para eles. Mas eles cumpriram os 580 dias para tentar acabar com o PT e com o Lula. Não conseguiram, acabaram com o PSDB, acabaram com o DEM, mas foi uma tentativa. O Lula hoje, eu entendo que o Lula hoje não é um candidato. Ele não é um salvador da pátria. Ele não pode ver isso de modo algum. Tá? Senão é perigoso a gente ficar botando nas costas dele uma responsabilidade que não pode ser de uma pessoa só. Né? Tem que ser todos nós. O projeto que o Ney tanto fala é mostrar que nós temos um projeto de país e a direita tem outro. Nós temos que colocar isso. O Lula hoje, muito mais do que um candidato, ele é um movimento, porque ele conseguiu juntar com a habilidade que tem, ele conseguiu juntar a direita, que não aguenta mais ser confundida com o fascismo e quer se livrar do fascista, com a esquerda, que não quer o fascismo porque é a primeira vítima, é vítima preferencial do fascismo, os movimentos populares e tal. Eu acho que nesse movimento chamado Lula, a gente tem que ter que a gente ter participação. Eu não sei quem foi que perguntou, defesa da Revolução. Oi? Diga. Que deu uma travada no seu áudio. Ah, tá. A experiência do CDR em Cuba é óbvio que é diferente, porque é um comitê de defesa da revolução, né? E o processo revolucionário é o processo radical, processo de transformação, processo de criação de uma nova realidade política, econômica e social. Então, tem toda a carga de radicalidade necessária. Agora, nós temos que criar algo parecido. Esses comitês pró-Lula têm que ser transformados em comitês populares de luta pelos nossos direitos. Eu acho que isso é básico.
Nós temos que fazer do limão uma bela de uma limonada, um doce de limão, qualquer coisa, porque a gente não pode deixar o processo ficar na mão da direita. Isso aí é muito claro. Nós não temos que esperançar, nós temos que transformar em realidade essa esperança. Nós temos que fazer acontecer. Né? Quem espera nunca alcança. Quem faz chega antes do que todos os outros. E erros acontecem com quem faz, mas quem não faz não vai ser criticado por fazer errado, porque não fez nada. Mas nós temos que tentar acertar, até mesmo para criar erro novo, e a gente vê, não se faz isso, mas nós tentamos, pelo menos. Excelente, Ivan. Eu tenho uma inscrição da Heidi, não sei se é Heidi, se é Heidi, como fala o nome, desculpa. E eu vou só ler algumas considerações aqui no chat, aí durante a fala dela na inscrição, a gente encerra as inscrições. Aí ela fala, enquanto ela estiver falando, o pessoal que quiser falar ainda ou se inscrever, se inscreve, para daí depois a gente abrir para os dois para respostas e considerações finais, tá bom? Por conta do horário aí que vai avançando e os companheiros têm outras atividades. Só comentário aqui da Ana Ferreira, o Bolsonaro está colocando de novo, de modo desmascarado, seu projeto. Espero muito que o povo que votou nesse projeto fascista perceba. Os dois projetos são conhecidos e vivenciados por todos, e com certeza o atual não nos favorece. Heidi, por favor. É Heidi mesmo que fala? Sim, é Heidi. Oi para vocês todas e todos, eu falo de Campinas, eu faço parte também aqui da CPT Regional de Campinas. E, bom, o que eu queria dizer é em relação à questão da memória. Eu acho que, primeiro, parabenizar por essa iniciativa deste curso, e eu acho que a questão das memórias, elas precisam realmente serem popularizadas, não é? A gente percebe que há um problema no povo brasileiro em relação às memórias, inclusive da ditadura militar. Muitas pessoas, e as gerações mais novas, elas não sabem, elas não conhecem sobre o que foi esse período, o que é esse período, e também em relação ao campo. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter uma formação de base continuada entre os pequenos agricultores e nos assentamentos, não é? Até para não perder essa memória da luta, que foi uma luta muito sofrida e muito grande para poder ocupar essas terras, e como é que a gente faz com que essa memória fique circulando de fato, não é? Porque esperar isso da educação formal é muito difícil. A gente vê toda a dificuldade que os professores e as professoras têm na questão, inclusive, agora do conteúdo. Então, essa questão dos núcleos de base, né, de continuidade, acho que a gente tem que pensar isso também em termos de campo, de camponeses, e eu penso assim, os assentamentos ainda têm uma ligação forte com o movimento, com o MST, mas os pequenos agricultores, né, que talvez não estejam ligados a sindicatos, ou esses sindicatos são pelegos, ou coisa assim, como é que se articula, como é que se agrega, como é que se aglutina essas forças? Eu acho que não pode ser só em torno da produção. Claro que a produção é fundamental, é importantíssima, não é, para alavancar uma vida mais digna e tudo mais, e a produção de alimentos saudáveis, mas a gente precisa criar, de fato, uma articulação, um movimento mais forte de formação, de nucleação, para conseguir entender quais são os projetos que estão em curso e quais são os projetos que estão em disputa. A população digamos assim, de mediana, ela não consegue compreender os grandes projetos, ela não sabe o que é neoliberalismo. A gente percebe isso, eu faço muita conversa com o povo aqui no bairro e tal, e elas não conseguem entender, né, o que está em jogo, né, não só nessas eleições, mas na atualidade no mundo.
Então, como é que a gente pode pensar de fato de que, né, de dar essa continuidade, que eu acho que é fundamental. Agora, só mais uma questão, eu acho que as lutas dos anos 80, né, 70, 80 e início de 90, elas, como o Ney falou, né, aquela força toda das comunidades de base, sindicato e tal, isso não existe mais, isso foi. Mas eu vejo um outro momento. Eu penso que o que a gente está percebendo muito claramente é que o movimento de mulheres e a consciência das mulheres está despertando, e também eu aposto muito no movimento negro, e na discussão e na consciência da questão da escravidão, que está muito presente no Brasil. Eu acho que nós temos outras vertentes muito fortes e que estão aí no Brasil, né? E dos povos originários, que estão despontando, e eu aposto muito nesses movimentos. E no Chile a gente viu, né? A eleição foi salva pelas mulheres e pelos jovens, e o movimento de mulheres, de fato, está vindo com tudo, porque a questão de gênero ela é estruturante na sociedade, assim também como a questão da escravidão e da negritude é estruturante nessa sociedade. Essas vertentes eu tenho uma esperança muito grande que é por essas veias que estão vindo os novos ventos. Um pouco isso que eu queria comentar. Obrigada. De nada. Eu vou ler aqui o que está no chat, depois tem o Antônio Timóteo, e aí a gente abre para as considerações aí de vocês, tá? Para as respostas e considerações finais. No chat, então, tem da Afonso aqui, companheiro, aí o Pantaneiro. A defesa das terras pantaneiras são prioridades, força total para a defesa em todas as direções. E o AEIOU da Vogal Pantaneiro diz: penso que o Estado fascista é amparado essencialmente pelo judiciário, em detrimento do povo e das minorias. E se o novo governo do Lula implantasse uma justiça específica para a questão agrária? Algo que já estamos discutindo. Então, são essas duas outras questões. Eu posso abrir para o Antônio Timóteo, e aí vocês fazem um apanhado geral depois? Então, vamos lá. Pode falar. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos e todas os companheiros. Então, eu queria fazer um relato referente e uma pergunta assim para o departamento jurídico, assim, ligado ao movimento, né? Essas ferramentas que temos hoje é suficiente? Assim, há esperança de uma reforma agrária mais autêntica? Porque infelizmente, eu trabalhei no governo Dilma, depois de ver assim um sucesso da gestão do Raimundo em São Paulo, né? Acho que o Raimundo mandou muito bem, foi destemido e tal, principalmente nessa questão de aquisição de terras. Mas no governo Dilma, eu me frustrei muito. Inclusive, eu queria citar essas terras que a Constituição diz que trabalho escravo, dano ambiental. E nós tivemos aqui no entorno de São Paulo, aqui em Bragança Paulista, aquela operação da Polícia Rodoviária Federal, com aqueles carvoeiros, né? E assim, e não acontece nada. O MST, o Departamento Jurídico, pensa em mudar essas legislações, porque diz que tem uma lei que multa lá o pessoal, os fazendeiros, os latifundiários, e essa multa vai para o combate sabe? Então, assim, o MST está preparado para a mudança dessas legislações? Porque, assim, se a gente for contar com o que existe na legislação, é uma repetição do governo Dilma. Porque eu sou meio
rebelde porque é o seguinte, meu pai, quando o companheiro citou aí as ligas camponesas, o meu pai foi daquela turma lá do Pernambuco. E ele teve que sair lá em 64, ele teve que fugir lá do Pernambuco. E minha mãe tinha 5 filhos na época e não tinha nem dinheiro para o pau de arara lá. E ele trabalhava com Miguel Arraes lá nos canaviais e depois teve que fugir. Então, demoraram não sei quantos dias para chegar no Paraná lá e se esconder no meio do mato lá para não morrer, né? Então, assim, aconteceu tanta atrocidade nesse país e aí a gente vira governo, coloca uma revolucionária no governo e eu não vi avanços no governo da Dilma, né? E agora o movimento fez toda uma defesa do Lula quando estava preso. Agora, nesse momento de discutir apoio, colocaram o Lula também assim, dar uma enquadrada, porque assim, a gente precisa de reação, né? De fato. Precisa dar uma enquadrada no Lula, porque é muito amiguinho, banqueiro ganha muito dinheiro, latifundiário faz o que quer, entendeu? Então, eu acho que tem que radicalizar um pouco aí mais, né? Bom dia a todos. Obrigada, Timóteo. Quem começa aí? Ney? Carinha, Ney, então, depois eu passo para o Ivan, e aí já respondendo as questões e fazendo as considerações finais. Tá bem, Sabrina. Começando pela questão da nossa companheira Heidi, sobre memória e o ensino nas escolas, né? Acho que se sairmos vitoriosos agora no dia 2 de outubro, ou no segundo turno, é necessário incluir em todos os graus de ensino aulas e trabalhar concretamente no ensino formal a ditadura militar no Brasil, suas consequências, o que aconteceu e os resultados da ditadura militar. Sem construirmos, de fato, uma educação formal, estabelecendo a realidade e a verdade histórica, nós não chegaremos muito longe do ponto de vista da história do povo brasileiro. É necessário levarmos com muita seriedade a educação das nossas crianças e jovens nas nossas escolas. Esse é um dos grandes desafios a partir do ano que vem. Nas escolas, na educação formal. Não há outra saída a não ser o Estado brasileiro investir pesadamente, com recursos e com planejamento, na reformulação da educação formal brasileira. Sobre a justiça e a questão dos povos originários do Mato Grosso e em outros lugares, vejam, não vamos falar mal da justiça ou do Poder Judiciário nesse período agora. O Supremo Tribunal Federal segurou e está segurando os despejos durante a pandemia. Isso não parece muito, mas olha para quem está nas ocupações e com a autorização do Supremo Tribunal Federal ficar na ocupação durante esse período, é um grande avanço. O Supremo decidiu, finalmente, ficar do lado do povo, pelo menos enquanto, até agora, dia 31 de outubro, né? E vamos ver se a gente consegue ampliar até o ano que vem, mas o não despejo das pessoas que estavam nas áreas das ocupações, sejam urbanos ou rurais, foi um grande passo para o nosso povo. Sobre reforma agrária, que foi a última intervenção, companheiro,
a mudança estrutural econômica de uma sociedade, ela não passa por um processo legislativo, porque leis estabelecendo a reforma agrária como prioridade, leis estabelecendo a desapropriação das terras que não cumprem a função social, nós temos. O que nós não temos e não foi possível ainda é uma grande mobilização popular ou da sociedade, mas do ponto de vista mais amplo, para forçar o Estado brasileiro a implementar uma verdadeira reforma agrária. E tá baixo, depois do E tomando como exemplo o caso do Lula, que foi preso injustamente, condenado pelo juiz parcial, depois pelo TRF, depois pelo STJ e também pelo Supremo, mas uma grande mobilização popular estabeleceu e alterou a correlação de forças no Poder Judiciário. E essa luta popular, essa mobilização, obrigou o Poder Judiciário a anular todos os processos do Lula. Mas se não fosse a mobilização popular, o Lula estaria preso. Então, vejam, a única saída para qualquer mudança é a mobilização popular. Não há outro caminho. E agora essa história da prisão do Lula, processo, sentença, decisão de segunda instância, decisão do STJ, e depois decisão do Supremo, e ele encarcerado por quase 2 anos, só foi possível fazer uma mudança na realidade dos processos do Lula com a pressão popular, com o acampamento lá em Curitiba, e com essa compreensão da sociedade brasileira que foi cometida uma grande injustiça. Só assim, a partir da mobilização, é que o Lula saiu e recuperou seus direitos políticos. Então, em todas as outras áreas, e assim também era a reforma agrária, leis estabelecendo a prioridade e a desapropriação das terras que não cumprem a função social, nós temos. O que não temos é uma grande mobilização do povo brasileiro. E, infelizmente, essas mudanças passam necessariamente pela mobilização popular. E acho que nós teremos mudanças no próximo período aí. A mobilização em torno de um projeto popular democrático para a eleição nós estamos verificando, e a eleição vai despertar também uma força popular. E é nisso que nós acreditamos, na mobilização popular para fazer valer o projeto que será escolhido agora no mês de outubro aqui no Brasil. E assim concluo minhas contribuições aqui, Sabrina. Muito obrigado. Obrigada, Ney. O Ivan... Ivan. Ivan? Estou aqui. Não, olha, eu queria falar 2 coisas. Uma, a Poliana, deixa eu ver aqui, Poliana Xavier, se não me engano, a Poliana Xavier. Não é um presidente que vai mudar, não é um movimento que vai mudar a atuação. Isso aí é muito importante a gente falar, porque assim estão colocando nas costas do Lula uma responsabilidade muito maior do que ele pode ter, porque o presidente ele não é rei. Numa monarquia o rei pode tudo, ele faz tudo. Numa democracia, principalmente uma democracia liberal burguesa, você tem os 3 poderes. E para você fazer uma reforma agrária, você precisa ter vários componentes para poder ser efetivada. A lei está dizendo que tem que ter, né? Prioridade. Não quer dizer nada prioridade, né? O Ney estava falando agora, a gente conhece como é que funciona a lei, né? Dá prioridade. Eles dão quando eles quiserem.
quando eles quiserem aprovação. Então, é fundamental. Deu uma travada de novo. Não sei se está instável. Se a internet está com estabilidade. Ixi, acho que agora travou de vez. Ivan, tenta fechar o seu vídeo, porque ele ainda está aberto, apesar de não estar aparecendo. Isso. Ixi, agora travou. Agora travou. Gente, problemas técnicos. Bom que foi no finzinho. Vamos... Eu vou sair e vou voltar. Tá, pode ser. Dá uma saidinha e volta. Ney, quer ir fazendo alguma consideração enquanto isso? Não, vamos esperar, então, uns minutinhos o Ivan voltar. Já deve estar voltando também, já estamos no encerramento. De qualquer forma, já vou comentando aí que a aula hoje foi extremamente elogiada, tanto aqui no chat como nos outros, no WhatsApp. Realmente, o pessoal está bem... Porque, além das questões, né, teóricas e de explicação do que significa uma justiça de transição, da questão da reparação e tudo mais, os exemplos práticos, eles são bastante... E a comparação com outros países, como o Ney fez, né, a experiência do Ivan também, que também sofreu né, a perseguição, as violações de direitos humanos na ditadura, né, foi preso com o pai, foram torturados, enfim, e tiveram essa experiência aí na pele do que significa uma ditadura militar, são exemplos de pessoas que não desistem, né? Que por mais que a gente tenha o pessimismo na ideia, a gente tem o otimismo na vontade. Como dizia o Gramsci, porque a conjuntura não está muito fácil mesmo, né? De fato, essa conjuntura que a gente está vivendo, ela está bastante complexa, e o fato de ainda ter 30% votando no Bolsonaro é assustador, né? Quer dizer, apesar de tudo que esse governo fez, a gente ainda ter isso, e isso é reflexo também da falta do conhecimento da nossa história, do que foi a ditadura militar, que se reflete muito nessa questão da justiça de transição inacabada que a gente tem no Brasil, a falta de punição dos responsáveis, que trata como que que aconteceu no período da ditadura militar fosse mimimi, né? Então, a gente tem essa realidade hoje muito por causa da falta de punição e da denúncia dos crimes cometidos pelos militares e pelos civis que apoiavam esses militares, empresários e tudo mais, durante a ditadura militar, e a gente faz com que as pessoas naturalizem ou minimizem esse tipo de comportamento. A punição, de fato, seria uma forma da gente demonstrar toda a reprovação social do que significa uma ditadura militar, as torturas, os assassinatos, as perseguições e todo o impacto que isso tem numa sociedade, especialmente naqueles que lutaram contra a desigualdade social, né, que é o que a gente hoje consegue fazer e continua sendo perseguidos, né, por uma polícia militar que seja, pelo próprio exército em algumas situações, mas que são instituições aí que vêm com toda a sua prática
e a teoria, já desde a época da ditadura militar, reproduzindo esse tipo de prática como se isso fosse coisa mais natural do mundo. Lamentavelmente, as torturas continuam acontecendo nas delegacias, nas penitenciárias, e também pela falta de punição desse tipo de prática por parte do Estado contra seu povo. A gente, infelizmente, ainda tem muito isso ocorrendo aí nos porões aqui do Estado do Brasil. Vamos lá, Ivan. Ai, Ivan, esse pessoal que está grampeando a gente está terrível, cara. Eles não querem deixar você falar. Fecha a câmera de novo, vamos ver se vai. Está sem som, Sabrina. Você está com o microfone desligado, Sabrina. Não está mudo o microfone dele. Agora acho que foi. Foi. Eu estava com o microfone mudo, né? Ó, vamos fazer o seguinte, a gente não está conseguindo voltar, também não, né? Para não ficar prejudicada, eu vou pedir para o Ivan mandar um vídeo com considerações finais. Ivan, agora estou te vendo. Tenta. Senão eu peço para você me mandar um vídeo e eu encaminho para o grupo, para os grupos. Mas vamos lá. Lula sozinho não vai fazer nada, ele não tem poder legal para fazer. Então, a gente precisa ter um Congresso Nacional forte, mas, ao mesmo tempo, tem que manter para fazer com que a pressão aconteça. Só com pressão, como eu falei do Exército Zapatista de Libertação Nacional, prática porque não interessa. Eu acho que não está mais pegando, dando para falar muito, não. Tá bom? Muito obrigado a todas e todas, e vamos que vamos. Maravilha, Ivan. A internet aí do Recife faz isso para as pessoas irem para a praia. É terrível. Para não ficar na internet. É uma, entendeu? Cultural. Maravilha, agradeço muito a presença aí do Ney e do Ivan, muito obrigada por vocês contribuírem aí, a aula realmente foi maravilhosa, e também agradeço a presença de todos que estão aqui, que poderiam estar ou descansando ou fazendo campanha, né? Mas agora está na hora de sair para ir para a rua, que a gente está aí já na reta final, todo mundo já no desespero, e muito obrigada por todo mundo estar aqui, podendo participar e debater e aprender sempre um pouco, nós com nós, né? Obrigada, gente, pela presença. Vou encerrando, então. Não esquecem de preencher o formulário lá de presença também, porque depois vai ter o certificado. E até a nossa próxima aula daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, ainda não é a de um dia antes da eleição, mas vai ser dia 18, eu acho, né? Dia 17. Enfim, a gente manda lá nos grupos a nossa próxima aula, para todos vocês participarem. Muito obrigada pela presença e a luta continua. Simbora, que agora a tarefa é grande. Valeu, beijo, gente, para todo mundo. Valeu, valeu. Um grande abraço. Tchau. Tchau, bom final de semana.